Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Windows, módulo 5 do nosso curso completo de Informática para concursos públicos aqui em 2025. E agora a gente vai aprender, vamos ser apresentados aos segredos, detalhes de excluir arquivos e pastas. Você pensa que entende ou que sabe todos os detalhes que o Windows traz sobre excluir arquivos e pastas? Tem muito detalhezinho, tem muito mistério que pode ser cobrado na sua prova e a gente vai lembrar disso neste momento. A gente vai fazer a apresentação do ato de excluir arquivos e pastas e a gente vai também mostrar os segredinhos que de vez em quando uma banca ou outra costuma cobrar e você precisa dominar, certo? Esse vídeo é um dos poucos vídeos que eu disponibilizo no YouTube, então se você está me assistindo no YouTube, fique ciente de duas coisas. Eu vou pedir de todo o coração que você dê um joinha no vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para saber quando alguma novidade é postada, algum vídeo novo é postado, para receber as notificações. E aqui embaixo tem o botão compartilhar. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa aprender como excluir arquivos, para alguém que precisa entender os segredinhos que podem ser cobrados. E claro, se você quiser ter acesso ao curso completo, ao curso de Informática para Concurso 2025, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link para você adquirir agora ele com preço especial, ok? Então vamos embora mais rapidamente. Nós vamos excluir aqui arquivos e pastas. Eu não preciso explicar o que é excluir, né? Você já sabe. Excluir é apagar um arquivo, excluir é apagar uma pasta. Você não quer mais um arquivo ou uma pasta, você o exclui, certo? Então vamos entender o cenário em que a gente está aqui primeiro, que é o seguinte. Eu estou nesse momento na pasta Completo 2025, a mesma pasta que a gente vem trabalhando desde as últimas aulas. Certo? Ok, a pasta Completo 2025, ela está dentro do disco D2 dentro da unidade D2. E aqui vai uma informação muito importante. No meu computador, a unidade D2 é um disco fixo aqui dentro. Portanto, D2 não é um disco removível, não é um pendrive, não é um cartão de memória, não é um CD, não é um disco que eu posso transportar de um canto para outro, um pendrive, por exemplo. E isso vai ser muito importante para o ato de excluir, mas muito importante mesmo, tá certo? Então, bora lá. Como é que a gente exclui? Primeira coisa, a gente seleciona o objeto. Então, por exemplo, eu gostaria de apagar esse arquivo aula cópia, tá aqui. Selecionei o... Ah, meu Deus, eu dei 2 cliques nele, ele abriu. Eita, beleza, bora lá. Eu dei um clique só para selecionar, então um clique para selecionar. Ok. A primeira forma de excluir um arquivo é clicando na latinha de lixo que tem aqui no Windows 11, certo? Então lembra só do seguinte, o modus operandi exige 3 passos básicos. Então o primeiro passo, você vai selecionar o objeto. Você já sabe como selecionar um objeto, né? Clicando nele uma vez, você seleciona. Segundo passo, você vai acionar o comando. Para acionar o comando de excluir, tem várias formas. Então, novamente, é aqui que o bicho pega. Você vai ter que saber como apagar, como acionar o comando de apagamento das várias formas possíveis. E 3, você vai confirmar que você quer apagar o arquivo. Só isso, tá? Detalhe muito importante, no seu material didático tem todos esses detalhes escritos um a um, né? Tem todos esses detalhes mostrados aí escrito já pronto para você. Então, a sua apostila de Windows 11 e também a apostila de Windows 10 que foi disponibilizada no curso, elas são super completas, tem todo esse detalhe, você vai poder ler enquanto faz o procedimento lá com o seu arquivo. Fácil, fácil, não se preocupa em copiar, só presta atenção, tá certo? Mas se você gosta de copiar, quem sou eu para te impedir, né? Já que copiar ajuda muito, especialmente se você copiar resumido. Então, eu tenho que selecionar o objeto, eu tenho que acionar o comando de exclusão do arquivo,
e eu tenho que confirmar isso. Como é que eu faço? Eu faço dessa maneira, né? Selecionei o arquivo aula cópia, clico na latinha de lixo, que é uma das formas de executar o comando, surgirá uma pergunta. Você tem certeza de que deseja mover este arquivo para a lixeira? Se eu disser que não, nada acontece. Né? Se eu clicar em não, nada acontece. Eu não estou confirmando. Se eu disser que sim, este arquivo será enviado para a lixeira. Preste atenção para isso que eu vou dizer agora, muito importante. Mover um arquivo para a lixeira é apagá-lo? Não. Então isso aqui não é excluir. Então, se alguma pergunta for feita do seguinte tipo, caso o usuário clique no botão sim, o arquivo aula cópia será excluído? A resposta é não. Então, se eu clicar no botão sim, ele será enviado para a lixeira. Certo? Ele será enviado para a lixeira. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né? Vamos ter que conversar sobre a lixeira na aula de apagamento, certo? Ele não será excluído. Pronto, fique ciente disso. Enquanto a pergunta lá em cima for, tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira, o arquivo não será excluído, ele será movido para a lixeira, certo? Avisados? Então eu vou dizer sim. O arquivo aula cópia saiu daqui e está na lixeira agora, certo? Vou fazer a mesma coisa com o arquivo primeiro texto. Vou selecionar o arquivo primeiro texto, pressionar delete no meu teclado. Olha, a tecla delete ou del, como alguns chamam, é a tecla que executa o comando de exclusão. Então, quando eu apertar delete, a pergunta é a mesma. Você tem certeza de que deseja mover o arquivo para a lixeira? Se eu disser que não, nada acontece, ó, ele permanece aqui. Mas, se eu aperto delete e digo que sim, ele sai daqui, mas ele não foi excluído, ele foi enviado para a lixeira. Ser enviado para a lixeira e ser excluído não é a mesma coisa. Toda banca de concurso sabe disso, todo mundo que pergunta sobre esse tópico sabe disso, tá certo? Que mais? Terceira forma de executar. A terceira forma de executar é você clicando com o botão direito do mouse. Então você vem aqui no arquivo despesas, por exemplo, não, vamos pegar aqui o arquivo original 2. Botão direito do mouse, surge um menu. Dentro desse menu existe a opção excluir. Pronto, botão direito do mouse. Lembra que no último vídeo, na última aula do nosso curso, eu mencionei que o botão direito do mouse não precisa necessariamente que você selecione o objeto, né? Então, assim, eu não preciso selecionar com o botão esquerdo e depois clicar com o direito. Não preciso. É um alerta que eu não vou dar mais, tá? Então, clico com o botão direito do mouse sobre o objeto e peço excluir. Tá aqui, beleza? Tem certeza? Deseja mover o arquivo original 2 para a lixeira? Se eu disser que não, ele permanece aqui. Se eu disser que sim, ele vai ser apagado? Não. Se eu disser que sim, ele vai ser enviado para a lixeira, certo? Todos esses arquivos foram enviados para a lixeira. Todos esses arquivos estão aqui, ó, na lixeira. Vou dar 2 cliques aqui para abrir. Duplo clique, abrir a lixeira. Olha só, aqui está a minha amiga lixeira. Aqui estão os objetos que eu mandei para a lixeira. Aula cópia, original 2 e primeiro texto. Eles estão na lixeira. O que é a lixeira? Certo? É bom chegar nesse momento agora. A lixeira é uma pasta especial que o Windows tem. Então, atenção para isso. A lixeira é uma pasta especial que o Windows traz consigo. Uma pasta especial. Não é uma pasta comum, mas é uma pasta. Se é uma pasta, então a lixeira serve para guardar outras pastas e guardar arquivos. Sim, a lixeira, por ser uma pasta, ela serve para guardar arquivos e pastas. Certo? Mas para quê? Bom, a lixeira, ela guarda arquivos e pastas que eu tentei apagar. Eu acho que a melhor explicação é essa. Arquivos e pastas
que a gente tentou apagar. Só isso. É isso que a lixeira guarda. Primeira pergunta que pode surgir a respeito da lixeira. Todos os arquivos presentes na lixeira, ele tem data de validade? Ou seja, eles ficam na lixeira por apenas 3 dias, eles ficam na lixeira por apenas algumas horas, eles permanecem na lixeira e são apagados automaticamente depois de uma semana? Não. Os arquivos que são guardados na lixeira, eles ficam lá por tempo indeterminado. Então, teoricamente, eles ficam lá para sempre. Se você não os apagar, se você não os restaurar, eles ficam lá, teoricamente, para sempre. Tempo indeterminado, coloque isso na cabeça. Os arquivos que são colocados na lixeira ficam na lixeira por tempo indeterminado. Tá? Anote, viu? Porque para não esquecer. O material didático tem, mas você anota isso para não esquecer. Certo? Ok. A lixeira tem um tamanho máximo? Sim, a lixeira tem um tamanho máximo que você pode determinar. Então, a lixeira, ela tem limite de tamanho. Eu posso usar até a palavra limite de capacidade. Pensa que a lixeira pode encher infinitamente, você pode deixar as coisas na lixeira realmente para sempre e ela encher, entupir. Não, a lixeira tem um limite de capacidade que você consegue determinar, certo? É outra informação a respeito da lixeira. A gente vai mexer com isso já já. Eu vou mostrar a vocês como mexe na lixeira já já, certo? Uma outra coisa para a lixeira. Só existe uma lixeira? Só existe uma lixeira no Windows? A resposta é não. A gente vai ver que para cada partição de disco, para cada unidade de disco, a gente tem uma lixeira diferente. Todas elas são reunidas, centralizadas nesse único ícone chamado lixeira. Então, essa aqui que aparece com esse nome, lixeira, certo? É uma forma de forma centralizada enxergar todas. Então, essa lixeira aqui, ela enxerga o conteúdo de todas as efetivas lixeiras. Então, só existe uma lixeira no meu computador? Não. Existem várias lixeiras se você tem várias unidades de disco rígido, várias unidades de disco fixo no seu computador. E essa lixeira que eu acessei, que fica aí presente no nosso desktop, ela consegue enxergar todas, tá certo? Todas as lixeiras. Outra informação que é de suma importância para lixeiras, certo? Então, só existe uma lixeira? Não, existem várias. Cada unidade de disco que seja do tipo disco rígido tem lixeira. Não existe lixeira, não há lixeira para discos considerados removíveis, para discos que são retiráveis do computador, certo? Eu vou botar aqui a melhor expressão possível, é para discos não rígidos, discos não fixos, tá certo? Então veja, um pendrive que você coloca no seu computador, ele não tem direito à lixeira, dentro dele não há lixeira, certo? Um cartão de memória que você pode tirar do seu celular e ligar no seu computador, ele não tem lixeira. O seu próprio celular, quando você liga ele ao seu computador, ele vira uma espécie de unidade de armazenamento. Não tem lixeira. Certo? Então, o que a gente chama de discos removíveis, discos que não são considerados, não são vistos pelo Windows como discos rígidos, eles não têm direito à lixeira. Portanto, a gente vai ver também isso, toda vez que um arquivo é apagado de um pendrive, toda vez que um arquivo é apagado de um cartão de memória, nunca aparece a mensagem "tem certeza que deseja enviar para a lixeira". Nunca! Certo? Todas as vezes que você apaga um arquivo que está num pendrive, ele é apagado sempre diretamente. Ele é apagado de vez. Certo? Vamos fazer esse teste? Vamos brincar um pouquinho com a lixeira? Primeiro, se eu quiser configurar a lixeira, eu clico com o botão direito do mouse nela e peço a opção Propriedades. Então, clico com o botão direito do mouse na lixeira e peço propriedades. Surgem as propriedades da lixeira. Perceba que ele me dá
3 locais que merecem ter lixeira. A minha partição C2 pontos, que é parte do meu disco rígido NVMe, do meu SSD, a minha partição D2 pontos e a minha partição E2 pontos, que é o meu disco rígido, meu segundo disco rígido. Então veja, as 3 unidades de disco rígido que eu tenho, as 3 unidades de disco fixo que eu tenho, mereceram lixeira. E você percebe que eu tenho ali, eu posso definir, eu tenho um espaço disponível em cada uma delas, né? O espaço disponível é o tamanho total da minha unidade. Então eu tenho uma unidade aqui com 222 GB, uma unidade com 242, uma unidade com 223. Mas eu posso definir o tamanho máximo da lixeira em cada uma delas. Olha só, por exemplo, na minha unidade de 222 GB, o tamanho máximo que a lixeira pode atingir é 13 GB. São 13.456 megabytes, aproximadamente ali uns 13 GB. Você está vendo? Posso diminuir esse tamanho? Posso. Posso aumentar esse tamanho? Posso. Certo? Um detalhe, se eu boto aí um tamanho muito grande, por exemplo, 20 GB, significa que 20 GB estarão sendo reservados, inutilizados só para ser usados pela lixeira e eu não posso usar esses espaços? Não. Esse é o espaço máximo que a lixeira pode atingir. Pense na lixeira como sendo um balão de festa, uma bexiga, uma bola de encher, certo? Ela não ocupa espaço. Mas quando você sopra, ela vai inchando, 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 ela cresce de acordo com o tamanho do ar que está dentro dela, ou da água, ou das balas, dos bombons, se você for fazer com bombom. O que você coloca dentro de uma bexiga, enche a bexiga, ela aumenta de tamanho. A lixeira também é assim. A lixeira, ela vazia, não ocupa nada. Absolutamente nada, quer dizer, muito pouca coisa, assim, desprezível. Mas a lixeira vai enchendo, enchendo, aumentando, aumentando, de acordo com aquilo que você coloca nela, de acordo com os arquivos que você vai colocando dentro da lixeira. Então ela pode chegar a esse tamanho máximo, certo? Se você colocar tanta coisa na lixeira que você atinja o tamanho máximo dela, acontece um negócio interessante. Nenhum novo arquivo será colocado naquela lixeira, certo? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu disco rígido SATA e vou desabilitar a lixeira. Posso desabilitar? Posso. Se eu clicar aqui em não mover arquivos para a lixeira, remover eles imediatamente, significa aquela unidade de disco não terá o direito à lixeira. Quer dizer que eu posso desligar a lixeira de uma unidade de disco, posso desligar a lixeira de uma unidade de disco, certo? Completamente. Ah, mas depois eu posso voltar aqui. Claro que eu posso voltar, certo? Outra coisa que você pode configurar. Note essas configurações aqui afetam apenas o local que estiver selecionado. Então, o que está dentro desse quadro só afeta quem estiver selecionado. Eu posso configurar de formas diferentes para os 3 discos que estão aí. Mas, se eu desmarcar isso aqui, isso afeta todo o Windows. Essa informação aqui afeta todo o Windows. O que é que ela diz? Eu quero que exiba a caixa de diálogo que confirma a exclusão, ou seja, aquela pergunta, tem certeza de que deseja enviar esse cara para a lixeira, sim ou não? Então eu quero que haja essa pergunta. Se eu desmarcar isso, essa pergunta não aparece mais. Tem certeza que deseja enviar esse cara para a lixeira? Não aparece mais, certo? E o que é que eu posso fazer? Eu posso desmarcar isso, mas se eu desmarcar isso, nunca mais, até que eu remarque de novo, né? Nunca mais eles vão perguntar se eu quero mandar alguma coisa para a lixeira. Ok? Então, eu não vou desmarcar, eu gosto da pergunta, eu vou chegar aqui na unidade E e vou desligar a lixeira da unidade E. Ok? Ok. Todas as outras 2 unidades de disco rígido do meu computador vão permanecer usando lixeira com um tamanho máximo que eu defino em megabytes. Certo? Ok, venho para cá, vou dar um ok. Mudou o que na minha vida? A partir de agora, nada. Se eu voltar a abrir uma janela aqui, vamos ver qual é a janela que eu estava aqui. Pronto, completo 2025. Lembrando, completo 2025 está na unidade D2 pontos.
Alguma coisa que está na unidade D, dois pontos, ainda tem direito à lixeira, porque eu não retirei o direito de lixeira dela. Então, se eu apagar aqui, por exemplo, o arquivo despesas, selecionei, delete, a pergunta aparece, porque eu deixei a pergunta habilitada, e vou dizer que sim, ele vai lá para a lixeira. Certo? Ó, tá aqui na lixeira. Massa? Se eu for para outra unidade, como aquela em que eu desliguei a lixeira, vamos aqui para a unidade SATA, certo? A unidade SATA é dois pontos, a letra é dois pontos, certo? Eu vou pegar esse teste 1 aqui e vou deletar ele, certo? Olha a pergunta. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Se eu disser que não, nada acontece. Se eu disser que sim, esse arquivo vai ser destruído, certo? Ele não vai para a lixeira, ele vai ser completamente apagado e eu não tenho como recuperá-lo, tá? Por quê? Porque eu desliguei a lixeira desta unidade de disco. Assim como desta unidade de disco aqui, ó, pequeno f. Essa unidade de disco é um pendrive. Ela está no meu computador, é um pequeno pendrive que eu mostrei em aulas anteriores, né? Como o que acontece quando a gente pluga lá, a nossa unidade é criada. Então essa unidade F, ela é um pendrive. A sua questão da prova não vai permitir que você saiba disso olhando para a foto, né? Então, eu estou olhando para a foto aqui e eu sei que esse F aqui é um pendrive. Não, não tem como. O enunciado da questão tem que dizer que é um pendrive, certo? Tem que dizer que é uma unidade removível. Ok, então eu vou aqui, vou pegar aqui o arquivo cálculos e vou apertar delete, ou clicar na lata de lixo, né? Tem certeza que deseja excluir permanentemente esse arquivo? Não está indo para a lixeira, certo? Se eu disser que não, nada acontece. Se eu disser que sim, tchau e benção. Caixão e vela preta. Não tem como o Windows recuperar esse arquivo, tá certo? Então, arquivos que são apagados permanentemente, que não estão na lixeira, o Windows não consegue recuperá-los. O Windows não consegue recuperar arquivos que foram apagados definitivamente. Certo? Para finalizar essa história de arquivo apagado definitivamente, eu vou voltar lá na unidade D, dois pontos, certo? Todas as vezes que eu apago um arquivo do jeito normal, por exemplo, delete, a pergunta é se eu tenho certeza que desejo mover esse arquivo para a lixeira, certo? Mas e se eu quiser, sabendo que esse arquivo tem direito à lixeira, sabendo que esse arquivo consegue ser mandado para a lixeira porque a unidade de disco dele possui lixeira, como é que eu posso garantir que ele vai ser apagado de vez, sem passar pela lixeira? Eu estou com tanta raiva desse arquivo, que eu quero que ele seja apagado sem que sequer eu tenha que apagar ele duas vezes na lixeira, né? Eu vou segurar a tecla Shift enquanto realizo o processo de apagamento. Então não esquece disso, certo? A gente sabe que a gente tem que selecionar o arquivo, acionar o comando para apagar e depois confirmar a operação. Então a gente tem três passos aí, três etapas para apagar um arquivo, certo? Na maioria delas o arquivo vai para a lixeira, se assim tiver direito. Mas se durante a execução do comando você segurar a tecla Shift, certo? Está segurando a tecla Shift, você está pedindo para ignorar a lixeira naquele momento. Então, a tecla Shift, somado ao Delete, por exemplo, ignora a lixeira. Quer ver um teste? Vamos ver um teste. Selecionei esse arquivo, Delete. A pergunta é se eu quero mandar ele para a lixeira. Está aqui. Certo? Agora eu vou fazer Shift Delete. A pergunta é se eu quero excluir esse arquivo permanentemente, o mesmo arquivo, no mesmo disco. O disco tem direito a ir para a lixeira, mas eu quero que esse arquivo não vá. Eu quero que esse arquivo não vá para a lixeira, pronto. Shift, Delete, resolve o problema. Vamos ver se o Shift e outra operação funciona, né? Shift e o botão da lata de lixo. Mesma coisa, ó. Shift e o botão da lata de lixo. A pergunta é essa. Se eu só clicar no botão da lata de lixo sem o Shift, a pergunta é se eu quero mandar para a lixeira, certo? Botão direito do mouse, excluir. Pergunta se eu quero ir para a lixeira. Botão direito do mouse, eu estou segurando a tecla Shift e vou clicar em excluir. Olha a pergunta, se eu quero excluir permanentemente. Então, se eu segurar a tecla Shift enquanto aciono qualquer uma das três formas de apagamento do arquivo, o Shift ignora a lixeira momentaneamente. Ok?
E para finalizar, vamos voltar para a lixeira e entender o que a gente consegue fazer num arquivo na lixeira. Se eu tenho vários arquivos que estão na lixeira, a primeira coisa que eu posso fazer é esvaziar a lixeira. Eu posso esvaziar a lixeira, que significa excluir todos os 4 permanentemente. Porque aqui vai uma informação que é de suma importância. Enquanto os arquivos estão na lixeira, eles ainda estão ocupando espaço no disco. Ah, quer dizer que quando o cara está na lixeira, ele ainda está gastando espaço do disco? Quer dizer, o disco rígido não ficou mais vazio? Não, claro que não. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula. O cara que está lá no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, esperando para ser executado, né, no corredor da morte, ele ainda está consumindo oxigênio, ele ainda está consumindo comida, ele ainda está consumindo água, ele ainda está gastando recursos, certo? Quando ele for executado, ele deixa de gastar recursos. Quando esses arquivos forem apagados da lixeira, eles deixam de ocupar espaço no disco. Então, se você apagou dezenas de arquivos muito grandes, que ocupam, sei lá, 30 gigabytes, há pouco tempo, antes de eu começar a gravar essa aula, eu apaguei 18 gigabytes de dados, certo? Arquivos que estavam na lixeira depois de tanto tempo e eu esqueci de esvaziar a lixeira, né? Eu fui lá e esvaziei a lixeira. Aí eles pararam de ocupar espaço, tá certo? Então, enquanto estiverem na lixeira, estão ocupando espaço. Enquanto estiverem lá na lixeira, eles podem ser recuperados. Eles podem ser recuperados. Eu nem uso a palavra recuperado muito porque eles não estão perdidos. Eles só estão em outra pasta. Certo? Eles só estão em outra pasta. Eles podem voltar para as pastas de onde haviam sido apagados? Sim, eles podem voltar para as pastas de onde haviam sido apagados. Certo? Eu vou mostrar, inclusive, como fazer isso. Tá? Então, bora lá. Esvaziar a lixeira é uma coisa que a gente pode fazer. Apagar todos os arquivos que estão dentro da lixeira de uma vez. Ou eu posso simplesmente selecionar um e excluir de vez. Se eu excluo somente o que está selecionado, somente ele vai ser deletado de vez. Somente ele deixa de ocupar espaço. Ou você pode restaurar o arquivo. Né? Nem esse botão aqui do restaurar. O restaurar deve estar por aqui em algum lugar. Certo? Deixa eu ver aqui. Ó. Restaurar todos os itens ou restaurar só o item selecionado. Então eu posso só colocar o arquivo de volta na pasta em que ele foi, da qual ele foi apagado. Um arquivo foi apagado de uma determinada pasta. Quando eu clicar em restaurar, ele volta para a pasta de onde foi apagado. E a última coisa sobre a lixeira que é muito importante, porque já foi cobrado várias vezes. Enquanto o arquivo estiver na lixeira, ele não pode ser aberto. Você não pode abrir esse arquivo, certo? Eu vou chegar aqui e dar 2 cliques no despesas. Ele não abre. Ele simplesmente mostra as propriedades do arquivo. Então, se você quiser saber se este arquivo realmente merece ser destruído, você tira ele da lixeira, abre ele do lado de fora, verifica o conteúdo dele. Se não gostou, devolve para a lixeira. Certo? Então, não é possível abrir nenhum arquivo que esteja dentro da lixeira. Ok? Essas são algumas das informações presentes no ato de excluir. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Bom, esses arquivos aqui não me interessam, eu vou restaurar só um. Eu vou restaurar esse primeiro texto aqui. Vou clicar em restaurar. Ele sai da lixeira e volta para a pasta de onde havia sido apagado. Olha a prova aqui, ó. Ele voltou para cá. Vamos fazer de novo? Não, vamos fazer de novo. Vamos deletar esse cara. Ele vai para a lixeira. E eu vou mostrar esse cara sendo restaurado. Ó. Ele vai aparecer de volta ali. Ó. Pronto. Ele foi devolvido à pasta de origem. Ei, mas eu posso tirar da lixeira arrastando, puxando ele da lixeira e colocando ele em outra pasta qualquer? Pode. Você pode pegar o arquivo qualquer, arrasta ele para fora da lixeira e beleza. Ele sai da lixeira e volta ou para a pasta de origem ou para qualquer pasta para a qual você arraste. Não precisa, o arquivo não precisa voltar para a pasta de origem necessariamente, certo? E agora eu vou esvaziar a lixeira. A mensagem é: tem certeza que quer excluir eles permanentemente? Sim. E para finalizar, um lembrete. Qualquer arquivo que for excluído permanentemente, o Windows não consegue recuperá-lo.
O próprio Windows 11 não consegue recuperá-lo. Quer dizer, o Windows 11 acredita que o arquivo não tem mais volta. Existem outras ferramentas, porém, outros programas, como, por exemplo, programas que a Polícia Federal usa, programas que a Polícia Civil usa, que conseguem recuperar esses arquivos, conseguem enxergá-los além do que o Windows consegue. Então, esses programas de recuperação de arquivos, eles são comuns. Você pode, inclusive, abaixo da internet, tem vários programas na internet que servem para recuperar arquivos que você, porventura, tenha apagado erroneamente, você tenha apagado sem querer, certo? Então, é possível recuperar arquivos que foram apagados definitivamente? A resposta é sim, mas não pelo Windows. O Windows não consegue recuperar arquivos que ele mesmo apagou definitivamente, mas outros programas conseguem, ok? Para deixar isso bem claro. Com isso a gente termina a nossa aula de exclusão. Demorou um pouco mais do que eu imaginava para apresentar todos os detalhes, certo? E ainda não veio tudo, porque falta um detalhe, que é uma pergunta que nas salas de aula muita gente me faz. João, você disse que os discos removíveis, como pendrives, por exemplo, aqui está um pendrive, né? Um pendrive como esse não tem direito à lixeira, não tem, certo? Mas, e o disco rígido externo? Se você tem um HD ou um SSD externo, vamos lá, SSD externo, aquele que você liga pela porta USB, pronto. Um SSD externo, ele é um disco rígido, ele é considerado um disco rígido. Ele só é removível porque ele é ligado pela porta USB. Esse cara tem lixeira? Tem. Todas as partições, se você pegou o SSD ou o HD externo, certo, para fazer seus backups, e você dividiu ele em várias partições, por exemplo, todas as partições dele vão ter direito à lixeira, todas. Então, mesmo um SSD ou um HD externos, eles são considerados para o Windows como HDs. Então, eles também vão ter direito à lixeira. Quem não vai ter direito à lixeira, normalmente, é um pendrive, né? Um pendrive, ele é formatado, ele é preparado numa forma diferente de um HD. Por isso, ele não merece lixeira. Só merece lixeira quem foi formatado, organizado, na verdade particionado é a palavra certa, quem foi particionado como se fosse um HD. Como os pendrives não são particionados como HDs, as partições deles são diferentes, a forma de separar o pendrive é diferente da forma de separar as partições de um disco rígido, aí eles não têm direito à lixeira. Esses caras não têm direito à lixeira, mas os HDs externos, assim como os HDs internos, têm o direito de lixeira. Agora sim, a gente finalizou tudo o que precisava a respeito de lixeira, apagamento de arquivos. Acredito que a gente abordou tudo o que é necessário para você fazer qualquer questão desse assunto de forma tranquila, ok? Não esquece, aqui embaixo tem o curso completo, o link para o curso completo de Informática para Concursos 2025, se você estiver me assistindo aqui no YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, onde nós vamos começar a copiar e mover. As operações de copiar e mover estarão no nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo estará disponível apenas na plataforma do curso completo. Um grande abraço, até a próxima aula.